E o CRB, meu irmão, time que deu show na última rodada da Série B, vai conseguir manter esse desempenho hoje contra o Juventude? Vamos falar sobre esse jogo, mas também sobre os outros 3 jogos, tá? Criciúma também quer voltar ao G4, Atlético Goianiense é outro time que também pode conseguir chegar ao G4 pela primeira vez. O dia tá recheado pra gente analisar, então vambora, mete marcha e vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol, exatamente igual a você que tá aí me assistindo, você que é meu inscrito aqui no Torcedorismo, seja bem-vindo de volta e muito obrigado pela força. E você, meu irmão, que tá chegando agora, não se inscreveu ainda no canal, pô cara, tu vai dar esse mole? Tu não vai dar esse mole, né? O canal tá ficando absurdo e eu vou te falar, meu irmão, ainda não consegui botar em prática 100% de todos os projetos aqui do canal, tá nem perto, nem 10% do que eu quero fazer, então se inscreve, apoia aqui o nosso canal e se prepara que vem muita coisa pela frente, muita coisa boa. Essa rodada 28 já tá aprontando das suas, né? A gente já teve 3 jogos completos nessa rodada e hoje a gente vai ter mais 4 jogos, meu irmão, esse é o dia que tem mais jogos nessa rodada 28, temos 3 jogos envolvendo 5 times que estão brigando por acesso e um jogo chave na briga contra o rebaixamento, tá? Aqui você sabe que nesse vídeo a gente vai classificar os times de acordo com seus favoritismos e de acordo com essa tabela de favoritismo que está na sua tela. Quanto mais raios o time receber, mais favorito ele é, você já tá ligado nisso, tá? O primeiro jogo dessa rodada, o primeiro jogo desse sábado na rodada vai ser entre Criciúma e Mirassol. O Criciúma é um time que tá muito próximo do G4 e o Mirassol, cara, é um time que ainda tem chance de acesso, mas, cara, ele terminou a última rodada em 11º, então, assim, é o cara que tem menos chance de acesso hoje, é o Mirassol, mas ainda tem essa esperança, né? O último jogo do Criciúma, tá? O time tinha dentro de casa, tá? Vamos falar aqui. O último jogo do Criciúma dentro de casa, que é onde vai ser realizado esse jogo hoje no Heriberto Hilse, né? O time tá com 3 vitórias seguidas dentro de casa, tá? Venceu a Ponte, venceu o Londrina e venceu o Vila nesse último jogo dentro de casa. Jogo em que o Criciúma se portou muito bem defensivamente, né? Acabou sendo bastante pressionado, mas venceu um jogo direto, tá? Então, assim, o Criciúma dentro de casa tem feito uma ótima campanha nos últimos jogos. Fora de casa o time não tem conseguido manter, mas vem de um ótimo jogo contra o Sport na Ilha do Retiro. Foi um 3-3, assim, um jogo em que o Criciúma jogou muita bola, não desistiu em momento nenhum, né? Já o Mirassol tá numa fase horrível, cara, horrível. É um time completamente diferente daquele que foi no primeiro turno. Pra vocês terem uma noção, o time fez só 2 gols nos últimos 5 jogos que disputou. Então, assim, eu venho falando isso rodada após rodada, né? Essa é a pior deficiência do Mirassol, é a parte ofensiva. O time tem muita dificuldade de criar jogadas, de até às vezes produzir finalizações, né? Então, esse é um jogo em que eu acho que o Mirassol vai ter muita dificuldade. Eu acho que o Criciúma vai estar em cima o tempo inteiro. Eu acho que o Criciúma é bastante favorito para ganhar esse jogo, cara, porque dentro de casa não tem condição do Criciúma não ir para cima do Mirassol. E assim, caso o Criciúma abra o placar, eu acho muito difícil que o Mirassol consiga correr atrás. Eu acho que a tendência até é que o Criciúma vença por mais de 1 gol de diferença. E por isso eu vou dar 4 raios pro Tigre e só 1 raio pro Mirassol, beleza? O outro jogo, esse é um jogo chave na briga contra o rebaixamento. Teremos Sampaio Corrêa e Chapecoense, né? O Sampaio, que é aquele time que bateu o recorde de todos os tempos da Série B em pontos corridos, de mais empates seguidos na história. O time vem de 8 empates seguidos, cara. 8. E inacreditavelmente, com esses 8 empates, o time conseguiu sair do rebaixamento, cara. Conseguiu sair da zona do rebaixamento, passando inclusive a própria Chapecoense, que perdeu na última rodada aquele jogo pro Guarani, né? O Sampaio tá com um técnico novo, é o Fernando Marchiori, mas é um time que depende demais de um jogador do Pimentinha e tá contratando a rodo, meu irmão. Essa semana contratou diversos jogadores do Sampaio, já tinha contratado muitos jogadores na janela de meio de ano, né? E contratou mais gente agora, então tá recheando o time de reforços, né? Vamos botar entre aspas, são jogadores que chegam para tentar tapar um buraco ali que talvez esteja muito difícil de ser tapado, né? E o Fernando Marchiori é outro técnico também que vem para tentar tapar esse buraco e tentar, pelo menos, acabar com a sequência de empates e trazer vitórias para o Sampaio Corrêa, né? O Tubarão tá precisando de vitória, tá? A Chape
perdeu um jogo em que foi muito bem contra o Guarani. Essa derrota da Chape, que trouxe o time de volta pro Z4, não foi uma derrota normal da Chape, tá? Em que geralmente a Chape joga mal, é dominada e perde o jogo. Não. A Chape jogou muito bem contra o Guarani, que é um dos melhores times, mas perdeu o jogo, perdeu muitos gols, né, nesse jogo e acabou voltando para a zona de rebaixamento. Teve um bom início de retorno, a Chape, mas já regrediu bastante e está agora dentro da zona de rebaixamento do segundo turno também. Se a gente pegar só os jogos do segundo turno, a Chape também está na zona de rebaixamento, tá? Então, assim, é um desempenho recente que não vem inspirando muita confiança, né? Fez só 6 pontos em 24 possíveis que disputou. É muito pouco, é muito difícil que a Chape se salve com esse aproveitamento. Aliás, com esse aproveitamento a Chape não vai se salvar, tá? Se mantiver esse aproveitamento que fez até agora no segundo turno, não vai se salvar. Mas, para esse jogo aqui, entre Sampaio Corrêa e Chapecoense, cara, eu vejo o time da Chape jogando melhor, tá? O Sampaio é um time que, com o Fernando agora, a gente não sabe como que ele vai montar esse time, como que ele vai taticamente fazer as suas escolhas para esse time, né? É um cara que acabou de chegar, então ele não tem muito o que fazer nesse momento, né? Treinou o time poucos dias, foram 3, 4 dias. Então ele não vai alterar muito do que o Sampaio vem fazendo, né? E eu acredito que para esse jogo a Chape é a favorita, cara. Eu acho que a Chape, mesmo jogando fora de casa, é favorita com 3 raios contra 2 do Tubarão, beleza? O outro jogo, esse jogo aqui, é um jogo de um time que tá ficando ameaçado pelo rebaixamento contra um time que tá, meu irmão, numa fase linda, impressionante. É Botafogo contra Atlético Goianiense. O Botafogo não vence há 9 jogos nessa Série B. Fez só 2 gols. Cara, fez só 2 gols nos últimos 9 jogos. O ataque do Botafogo, meu irmão, tá tipo nulo. Nulo. É um time que não consegue fazer gols, cara. Tá tipo assim, parece que bloquearam o gol do adversário do Botafogo em casa, que é onde é esse jogo hoje, né? O Botafogo vai receber o Atlético. O time não vence há 5 jogos. 5 jogos dentro de casa em que o Botafogo perdeu 2 partidas, se não me engano. Foram 2 derrotas e 3 empates do Botafogo nesses últimos 5. A última vitória do Botafogo foi na 18ª rodada contra o Criciúma, né? Aquele jogo em que o time até se impôs, foi bem. Mas, cara, nenhum jogo no segundo turno dentro de casa o Botafogo conseguiu vencer. Já o Atlético Goianiense é o oposto do Botafogo. Vive a melhor fase da temporada, do ano. Melhor fase do ano é essa que o Dragão vive nesse momento. São 6 jogos sem perder e foram 5 vitórias nesses 6 jogos e só um empate. Foi aquele empate contra o Vitória, né? Em que o time acabou não conseguindo confirmar a sua superioridade numérica, teve ali um jogador a mais por boa parte do jogo, mas acabou ficando no 0-0 com o Vitória. São 6 jogos sem perder, né? E o time vem, meu irmão, dando exibição de gala atrás de exibição de gala, rodada a rodada. Na última rodada, rebocou o Juventude dentro de casa, foi um 3-0 em que, assim, todo mundo jogou bem no Dragão, tá? Se o Atlético Goianiense vencer esse jogo, pode terminar a rodada já dentro do G4, dependendo dos jogos dos seus rivais diretos, obviamente, tá? Mas tem a possibilidade de já terminar nessa rodada dentro do G4. Isso aqui é um absurdo. É uma coisa muito grande pro Atlético que teve um início bom de Série B, depois caiu demais e agora tá atropelando todo mundo nessa recuperação, tá? E, cara, para esse jogo eu colocaria geralmente o Atlético Goianiense muito favorito, né? Mas como ele é fora de casa, eu coloco só 3 raios pro Dragão e 2 raios pro Botafogo, porque a defesa do Botafogo é uma defesa muito boa, tem um excelente goleiro, então isso me faz tirar um raio de favoritismo do Atlético, passar pro Botafogo, deixar o 3-2, porque o empate é uma probabilidade boa também nesse jogo, tá? Mas eu acredito na vitória do Dragão nesse jogo hoje. E eu lembro pra você aqui, eu paro esse momento do vídeo aqui pra lembrar você do nosso combinado, né? Pra você, se você vai no jogo do seu time, né? Vai filmar a festa da sua torcida, vai postar no seu Instagram, vai me marcar, porque eu vou repostar todo mundo. Meu Instagram tá aqui embaixo pra você ir lá me marcar, porque eu vou repostar todo mundo que tá me marcando, beleza? E o último jogo que a gente tem para falar aqui nesse sábado é o melhor jogo do dia, Juventude contra CRB, jogo que vale muita coisa na briga pelo acesso. São 2 times que estão ali tentando de qualquer jeito emplacar sequências de vitória para se firmar no G4. O Juventude vem de uma derrota muito dolorosa, né? Não conseguiu jogar bem contra o Atlético Goianiense, foi dominado, perdeu o jogo por 3-0, então isso tira a confiança dos jogadores. Para esse jogo, o Nenê é dúvida, e cara, se o Nenê não jogar,
o Juventude perde muito, né? Ele é um dos principais assistentes do time, é um dos principais artilheiros do time, mas tem notícia boa também, tá? O time vem muito bem nesse segundo turno, é um time consistente, é o quarto colocado no segundo turno, tá atrás só do Atlético, do Guarani e do próprio CRB. Então assim, o Juventude é um time de respeito, tá? O Juventude com uma vitória nesse jogo também pode entrar no G4, na verdade voltar ao G4, tá? Dependendo da sua vitória, obviamente, como eu falei, e dos resultados dos seus adversários também, assim como o Atlético Goianiense, mas está numa posição melhor que o Atlético Goianiense para terminar dentro do G4. O CRB, cara, vive também o seu melhor momento na temporada, assim como o Atlético Goianiense, cara. O CRB tá uma coisa espetacular, né? E essa fase foi coroada com esse jogo impressionante, com a vitória sobre o Vitória na última rodada, aquele 6-0 que chocou o Brasil inteiro, né, cara? Muito bem, cara. O CRB jogou muito bem, não errou nada, foi um jogo perfeito do time defensivamente, transição ofensiva, transição defensiva, contra-ataques, finalizações, tudo deu certo, o time tá jogando por música. E além desse 6-0, não é só o 6-0 que resume o CRB, tá? O time não perde há 8 jogos, cara. É um time que não perde. E, cara, para um time não perder 8 jogos seguidos na Série B, esse time é muito forte, tá? Desses 8, eles venceram 5 e empataram 3. Não é tipo o Sampaio Corrêa que não perde 8 jogos, mas empatou os 8, né? O CRB não, o CRB venceu 5 e empatou 3, então é um time fortíssimo. Hoje, o CRB é o segundo colocado no segundo turno, são 17 pontos em 8 jogos, está empatado com o Atlético Goianiense, que é o líder, mas tem um gol a menos marcado, né? Mesmo com a goleada, tem um gol a menos marcado do que o Atlético, para vocês verem também a potência do ataque do Atlético, tá? Uma vitória hoje decreta de vez que o CRB chegou, tá? Se o 6-0 não decretou, vencer hoje decreta, meu irmão. Pode botar lá que o CRB chegou, deixaria o time muito colado ali no G4, muito próximo de entrar na zona de classificação. E, cara, um time favorito nesse jogo é muito difícil de falar, né? Porque o Juventude dentro de casa é muito forte, mas nos últimos 2 jogos, né? Contra a Chapecoense, que foi em casa, o time não foi bem no segundo tempo naquele jogo. E contra o Atlético, cara, foi muito mal o jogo inteiro, né? E esses 2 últimos jogos do Juventude me deixam com o pé atrás, tá? E vai pegar um time que tá iluminado, que é o CRB, e tá ultra confiante, né? Nem mega, é ultra, tá? É ultra, mega, super confiante o CRB. E por isso, pra mim, o Galo é favorito por pouco, tá? São 3 reais pro CRB e 2 reais pro Juventude. Você sabe, meu irmão, que eu já gravei um vídeo aqui, foi ontem que eu lancei um vídeo sobre quem eu acho que vai subir, né? Os 4 times que eu acho que vão subir. É lógico que eu falo o motivo lá da escolha desses 4 times, eu falo de todos os que têm chance, então se você não viu ainda, você veja lá, porque talvez eu queime minha língua também com esse vídeo, né? Então vê lá, eu vou deixar isso aqui no card e aqui embaixo no link no comentário fixado. Eu tô ansioso demais para ver como que essa tabela da Série B vai terminar depois dessa rodada, mas a gente ainda vai ter jogos muito importantes amanhã, né? Amanhã tem jogo do líder e na segunda-feira também tem jogo para fechar essa rodada, então cola aqui com a gente no Torcedorismo para se ligar na prévia de todos esses jogos, se inscreve no canal, tu vai ser muito bem-vindo aqui, deixa sua curtida, muito obrigado por ter ficado até o final, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!